Senhoras e senhores, esse é um vídeo especial aqui no canal, porque ele foi gravado enquanto estávamos no Brasil. No Brasil? É um vídeo do terceiro Desafio Melios, um vídeo de collab. Dani Noce e Paulo Cuenca interagindo e contando história pra mostrar pra vocês qual a dinâmica de um vídeo de collab. Esse é um Nem Te Conto hiper especial de presepadas de viagem, porque essa galera aqui viaja demais, e quem viaja demais, não tem jeito, uma hora se mete em enrascada. Por isso que a gente tá aqui com esse casal maravilhoso. Eles vieram direto do Canadá pro Brasil só pra isso, minha gente. Só pra gente tá voltando daqui a uma hora. Eu tenho várias histórias de férias frustradas. Teve um dia que eu tava indo pra Cabo Frio. Eu era mais novo, eu ia encontrar com a minha mãe que já tava lá. Eu tava na casa do meu pai, em Volta Redonda. E aí minha mãe arrumou uma carona com um grupo de amigos pra eu poder ir. Às vezes ela nem conhecia os amigos, tá? Porque Não, minha sogra faz essas coisas. Conhecia. Eram Amigos todos que ela fez no dia. Pessoas muito... Na hora, na estrada. Pessoas muito confiáveis. Não quero falar nada, mas o apelido do motorista era Besteira. Na Belina do Besteira. Essa frase é muito boa. Fomos todos na Belina do Besteira. Eu conheci todas as pessoas que estavam viajando com a gente no dia da viagem. Eu ia pegar uma carona pra Cabo Frio pra encontrar minha mãe lá. Só que tem um porém, pra chegar em Cabo Frio, eu não sei como é que estão as estradas agora, indo de Volta Redonda, você tem que passar pelo Rio de Janeiro. E naquela época, eu não sei se agora tem uma outra via pra você poder cortar, mas você tinha que passar pela Avenida Brasil. Eu chego no meio da Avenida Brasil, como costuma acontecer muitas vezes, tem um engarrafamento. É um dos maiores engarrafamentos da história da Avenida Brasil. Eu não lembro os dados agora, mas foi um dos maiores em X anos. Sabe aquela coisa? Nos últimos não sei quantos anos é o maior engarrafamento. Aqueles engarrafamentos você pode parar e ler um livro, assim. Porque... Sim, a gente tava nele. E em adição a esses, um dos maiores engarrafamentos em X anos na Avenida Brasil, também começou a chover. E a Avenida Brasil começou a encher d'água. Eu vou adiantar, rápido, não é? Eu vou adiantar uma parte que eu iria contar depois dessa história, que é o seguinte. Também foi uma das maiores enchentes na Avenida Brasil em X anos. Era tipo o alinhamento dos astros de uma forma mais errada possível. Exatamente. A gente tá sentado dentro da Belina, de repente eu vejo a água do lado de fora. E a água tá enchendo. Era uma água marrom. Lógico. Fosca. Avenida Brasil. Suja. Churume. Exato. A água começa a encher. Aí eu tô vendo a água encher. Será que vai subir mais? Ela tá subindo. De repente eu tô assim parado na Belina com preocupação da água, eu sinto uma coisinha molhadinha no pé. O reflexo na hora... Leptospirose. Não. Levantar do banco, colocar o pé no banco e sentar no encosto. Sabe quando você faz assim? Eu era um garoto de 10 anos nessa época, entendeu? Uma criança. Então, não, mas o cara que tava do meu lado, que tinha 30 e tantos, tá fazendo a mesma coisa também. Coloquei o pé no banco, eu sentei com a bunda no encosto do banco e eu fiquei assim dobrado em cima da Belina. Beleza, escapamos da água. Escapamos por pouco tempo. De repente a água continua enchendo. Eu vi ela entrando dentro do carro. Isso, cara. Eu vi ela entrando dentro E a do carro. velocidade Ninguém sai da Belina do Besteira. Não, calma, você não sabe de nada. Não, tá tudo parado na Avenida Brasil. Aí, de repente, eu tô com o meu pé no banco, naquela posição sentado, assim, meio... com as costas da Belina aqui. É, exatamente. Eu dava forçadinha no pé pra baixo, subia um pouquinho de água. O banco estava ficando molhado. Aí, não teve mais solução. Nesse momento, a gente viu um monte de gente começando a sair de carro e empurrando o carro. Menos o Besteira. Não, a gente ainda tá dentro do carro. Mas aí, o carro da frente começou a ser empurrado também. Aí, o Besteira tem a ideia genial. Vamos empurrar pra sair daqui. Porque começou a desafogar o engarrafamento. Quem tava afogado era a Belina. Mas estava afogado de água ainda. Então o que a gente faz? A gente desce do carro. Não é brincadeira. Era uma água suja. Mas era água suja. E eu lembro que eu era pequeno, mas eu tinha visto um documentário, acho que uns 2 meses antes, sobre um verme que dava em algum lugar que se você mijasse na água, ele entrava... É na Amazônia. Pelo buraco do... Não, eu acho que foi filme, não foi documentário. Mas isso não sei existe. Se é verdade. Não pode fazer xixi aqui. Isso existe, não pode fazer xixi no Rio Negro dos Solimões lá Porque que... o bichinho pega a corredeira, né? a subida, assim, sabe? Então, E vai pra onde tá saindo xixi. Aí eu tô pensando nisso. Aí a gente já desiste de não ser molhado. Não é mais só meu pé que tá molhado, eu tô com água até aqui. Água não, suja. É zoeira. A gente começa a empurrar o carro na Avenida Brasil. A gente empurra o carro. Você tá empurrando um barco, né? Ele tá flutuando já. Tá flutuando, né? Não, ele tá flutuando. Aí o Besteira tá dirigindo. O Besteira ficou dirigindo. Ele, o carro tá levinho, ó. É o putz grila. Formou uma dinâmica assim na hora. Os carros que conseguiam andar na enchente estavam na pista da esquerda. Quem não conseguia, tava sendo empurrado, tava na direita. Porque a gente tava empurrando o carro, aí passava um caminhão, passava um ônibus do lado. Quando ele passava do lado do carro, fazia onda, aí a gente vinha com água até aqui, a gente até pulava igual marola, e voltava. E continuava empurrando o carro. Olha a onda!
Não engoli. Você pegou algum superpoder? É daí que nasceu o talento supremo? Se fosse o superpoder da diarreia. Não, brincadeira. A gente ficou lá esperando a chuva baixar. De repente, o carro voltou a funcionar. Eu não sei como. O carro tava todo encharcado, mas aí a gente já tava tão sujo que a gente sentou naquele banco encharcado, não ligando pra nada na vida. A gente foi rumo a Cabo Frio e a gente chegou lá em toda segurança. Não, isso daí diz uma coisa também. Quando você acostuma com o que tá muito ruim, fica bom. Uma coisa que tava ruim, você fala, não, na real era bom isso daqui. O banco encharcado era melhor do que... Era o horror da água quando apareceu no meu pé pela primeira vez. Mas depois você não tá nem aí, a gente tá deitado no banco assim, me leva. A gente já morreu algumas vezes, né, amor? Quase. Já. E daí nessa viagem foi uma viagem no norte da Patagônia chilena, que chama Carretera Austral. Então a Carretera Austral começa na região dos lagos do Chile e vai até Vila O'Higgins. Depois disso não tem mais estrada. Ou você pega um barco e vai pra Patagônia do Sul, ou você atravessa pra Argentina, só que só quem tiver de bike, né? A gente tava de carro. Eu tô indo pra Cabo Frio, eles estão indo pra Patagônia. Continua, por favor. já tem o título do vídeo, férias de rico contra férias de pobre. Vamos entrar no clickbait. Ele tá contando a história de quando ele tinha 10 anos, gente. As férias de agora ele não tá mais contando. Chegamos no último ponto, que é o tal da Vila O'Higgins, um lugarzinho que mora menos de 200 pessoas e que por ano recebe apenas 5.000 visitantes. No ano inteiro. Ninguém vai no lugar. Ninguém vai no lugar. Chegamos nesse lugar, no final da vila, lá na Vila O'Higgins, e a gente tinha combinado com um barco grande, que era um barco confiável, pra levar a gente até um glacial. Este barco, falaram pra gente que não tinha gente suficiente pra completar o barco. E daí a solução fica uns dias aí, se chegar a gente... Tipo, ou você pega um barco menor. O plano B nunca é bom. É, que tem um vai cara até que lá. mudou há 2 anos pra cá, ele tá fazendo um charters com os barquinhos. E daí a gente foi atrás desse cara, ele falou, Plano B nunca é bom, Nunca gente. faço Não. gol. plano Nunca B. faço gol. A gente achou assim, um casal de chilenos, e isso era... Médicos que eram separados. médicos ateístas. Olha Separados. Esse é um detalhe importante da história. Esse é um detalhe Ok. importante. Guarde isso. Pegamos o barquinho e fomos. 1h30, 2 horas. E o cara que levou a gente falava assim... Só falava o quanto o barco era resistente, que apesar do barco ser pequeno, ele era muito 4 resistente. camadas de fibra. E ele tinha um discurso épico também. Vocês são pioneiros na Vila O'Higgins, no turismo. Daí mas nessa hora um olhava pro outro e falava, a gente tá explorando o Caramba, mundo. que foda, a gente tá explorando o negócio a gente é mesmo, explorador. assim, olha. A gente foi, o cara falando tudo isso, tava um solzão. Solzão. Aberto, sabe? Um tempo Céu aberto, azul. céu azul, tipo, tudo bem, assim. Quando a gente chega no glacial, o negócio começa... É Mordor. Mas você tava com medo? Não tava. Ainda não, porque o cara tinha falado que tinha 4 que a gente tava camadas de fazendo? fibra, entendeu? Você era O pioneiro, que tava né? acontecendo quando a gente chegou lá e começou a fechar o tempo? Eu fazendo o drone, feliz. Coragem dos bravos. A Dani tomando uísque, porque o cara ele pesca lá a pedra de gelo uma pedrinha milenar. de gelo, coloca dentro. Aí, beleza, 1 horinha ali e voltamos. Assim que a gente sai do glacial, são lagos tão grandes que parece mar, né? Esses lagos. Você não vê fim, assim, Você não vê tem fim. horizonte. Começam umas ondas, assim, de uns 4, 5 metros. Então o barco faz assim, ó. Vocês estão tomando uísque nessa hora? Não, não. essa hora isso já tinha acabado E e, o já barco- tinha passado a lombra. E o barco começa a fazer assim, ó. Pau! Mas muito forte. E daí pega outra onda e Pau! O barco é coberto? uma parte Uma coberta parte, outra parte e a parte não. de trás Porque não. O cara tava dirigindo, não. A gente demorou quase 2 horas pra chegar. 2 horas se passaram, a gente não tinha Não andado nem um chegava quinto do negócio. nada. E essas Bom. batidas foram ficando muito violentas. O barco parecia que ia entrar numa onda e afundar. A mulher, que era ateia, que veio falando pra gente sobre ateísmo o tempo todo, ela começa a rezar. Aí eu falei, Ela segura na mão do marido dos dois, começa a rezar e fazer assim. e ela chorava, tá ligado? É. Meu Deus do céu, já morrer A aqui. Dani começa a ficar meio desesperada, acho que a gente vai morrer. Eu tava completamente desesperada. Eu É. comecei a falar pro Paulo assim, ó, se a gente morrer, saiba Foi que eu muito te amo bom. muito, foi muito bom. Porque tem um agravante aí. Calma aí. Essas águas, elas são a menos não sei quantos graus. Então, você assim, cair lá se dentro, você já cair era. na água, Já você acabou. morre. Se o barco der uma viradinha e a gente cair Acabou. na água, acabou, morreu. E daí você enxergava do lado a praia, e a praia, na verdade, do lado esquerdo, são só umas montanhas, não tem onde parar. Não tem Não onde tinha o que encostar fazer, não tinha o o que fazer. barco, o cara não... E daí eu começo a ficar eufórico, na verdade, me deu uma Ficou outra muito onda. feliz. Eu falei, o que Eu não tá conseguia parar de dar acontecendo aqui?
nada e queria filmar. Era o caminho eu do começo céu, a- né? Tipo acho assim. que era meu cérebro me preparando. Daí, de repente, eu olho pra fora, a gente olha no horizonte, aí que Nossa, o aí eu bicho falei, pega, porque gente. ela já estava rezando a teia. Acabou. Quando você olha pra fora, você vê um negócio que é um paredão, assim, ó, sério. Um paredão de tufão se no meio formando. da água, tipo assim, uns 8, eu não tô brincando. Daí você começa a ver muito no fundo um negócio que negócio são assim, tufões. Das minhas férias negócio que entramos no vinha do Jordão, céu. gente, pelo amor de Deus. Mano, imagina um lance que vem do céu até o mar, que não era mar, era um lago, mas parecia um mar. Começa tipo, a fazer. girando e trazendo a água pra cima. E você falou, caraca, como que esse barquinho vai passar no meio desses 8 tufões? Só que por enquanto, você só vê o negócio se formando, ele morre, ele não chega no barco. Não, mas são alguns. Eles se formam, É. morrem. Aí se formam em outro lugar, morrem. Era tipo um videogame, você ia ter que passar entre É. um e outro. Você ou tá doido, poderia ser que cara? um se formasse em cima de você, do nada. Deu porque eles se formavam mais do uma hora nada. se passou. O que aconteceu depois dessa hora se passou, a gente chegou perto. E daí começou a vir uns tufões em direção ao barco, assim, ó. Quando passava o tufão, eu que tava lá fora com a GoPro, a gente só... E eu filmando. E eu desesperada, falando pra ele, É. entra aqui dentro, você tá ficando louco. Se um vento passar de um lado errado, você vai ser jogado na Nessa água, hora vai tava morrer. o casal e ela chorando. A galera tava chorando. Fazia muito tempo já. Os caras Tá segurando. desesperado. O marinheiro lá, o capitão, que tava cheio de confiança, já tava com uma cara de muito Muito preocupado. preocupado, mas ligando muito preocupado pros mesmo. caras da base Tentando lá do... falar com a marinha. E o E filho não dele... conseguia falar com a Maria. O filho dele tava empolgadíssimo comigo. E eu tentando ver lugares onde colocar outra câmera pra pegar aquilo lá que tava muito interessante. Tá super interessante, gente. Eu paro de filmar na hora que quando vem um tufão, o barco girou. Você fala, meu Deus, agora Nossa, ferrou. Gente, Realmente. é sério, a sensação era que a gente era um papel no meio do nada e fez assim, ó. E tipo... Nessa hora eu parei de filmar, o capitão conseguiu contato com a marinha, desesperado, pedindo ajuda. Os caras falaram, não tem como a gente Não tem ajudar ajuda, vocês, é a uma gente não vai mandar tempestade. nada. O que a gente recomenda é você acelera o máximo que você Que você conseguir pode e vem. e vem por cima das ondas o mais rápido que você conseguir, porque vai piorar. Livre, Vai cara. piorar. Essa foi o negócio. Vai piorar. A gente deu a mão, mano, esse cara ele acelerou um negócio. Nossa, ele acelerou. E assim, dava medo, porque ele batia na onda, ele voava assim, ó, e batia na próxima. Batia na próxima. Mas no Ele pau. literalmente voava, no pau, assim. E daí eu só pensava o seguinte, se ele errar uma onda, se a coisar, gente ele cai, entra no Sim, meio a do onda negócio. entra no meio, o barco entra no meio da onda, tá ligado? Porque tava muito Felizmente rápido. não foi isso que aconteceu. Cara, Demorou era mais perigo o uma hora e negócio. meia Mais pra uma gente hora e chegar. meia e Então foram batendo, 5 né, sem horas. parar. Então foi esse nosso maior perrengue. Nunca escolham o ou. Não, eu aprendi. Não, eu ia falar das minhas férias em Campos do Jordão. Eu não vou mais, entendeu? Acabou a férias em Campos do Jordão. Porque caiu uma pedrinha e tampou a estrada. Eu tô aqui. Menina Brasil! Deu enchente. Mas a gente não pode encerrar sem esse recado sobre Black Friday. Se você for aproveitar as promoções de Black Friday aí que as lojas estão apontando, faz a compra pelo site do Melios. Porque, além do desconto da promoção, você ainda recebe parte dessa comissão que a Melios recebe das lojas para indicar as lojas para você. É um jeito de ganhar duplamente. Faça isso. Inscreva-se no canal e nos vemos no próximo. Até a próxima. Tchau. Tchau.